Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico, mais especificamente falando sobre a doutrina do pecado, a amartiologia. E hoje vamos falar sobre a universalidade do pecado. O pecado, ele é um fato, e quanto a fatos não há argumento. O pecado, ele é um fato, logo, a sua universalidade também é. Quando nós falamos de universalidade, nós vamos entender que cada ser humano, ele carrega o gene, ele carrega o DNA do pecado. Isso é transferido de pai para filho, tanto que Davi, quando ele escreve o Salmo 51, verso de número 5, ele está dizendo: em pecado eu fui formado, em iniquidade, em transgressão me concebeu a minha mãe. Paulo, quando ele fala sobre a universalidade do pecado, em Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, 18 e 19, Romanos 5, versos 12, 18 e 19, nós vamos ver que Paulo está discorrendo, explicando à igreja que estava em Roma, que por meio de um homem, o pecado adentrou no mundo. Por meio de um homem, as gerações após esse homem seriam pecaminosas. E os frutos que esses homens dariam após este homem chamado Adão seriam gerações e frutos de morte, gerariam morte. Então, de um para o outro foi passando. Então, por meio de um homem, o pecado adentrou no mundo e as suas consequências também adentraram no mundo. Mas Paulo, quando continua discorrendo sobre o assunto, sobre a universalidade do pecado, Paulo diz que também, por meio de um homem, o pecado ele é vencido. Por meio de um homem, o pecado é aniquilado. Por meio de um homem, o pecado perde as suas forças. E este homem que aniquila, que vence o pecado, Paulo chama de segundo Adão. Esse segundo Adão é o que você e eu entendemos e conhecemos como Jesus Cristo. Ele é o Adão perfeito. Ele é o ser humano perfeito. Logo, você e eu podemos concluir, pautado nas palavras do rei Davi, pautado na teologia paulina, de que o pecado ele é universal. E quando nós falamos de universal, ele vai preencher o campo microcósmico, bem como macrocósmico. Ou seja, aquilo que você e eu entendemos como realidade em todas as gerações, bem como aquilo que você e eu não entendemos, ou seja, o que foge da nossa compreensão. O pecado afetou tanto o universo microcósmico como o universo macrocósmico, aquilo que entendemos, que conhecemos, que desfrutamos, que vivemos, e aquilo que foge da nossa compreensão, aquilo que foge da nossa alçada, aquilo que foge do nosso conhecimento, aquilo que foge da nossa capacidade humana, seria o ambiente macrocósmico. O pecado não é um elemento restrito, não é algo exclusivo do povo de Israel. O pecado não é um elemento restrito, exclusivo de uma única cultura, de uma única tradição, de um único tempo específico, ou seja, naquela época era pecado, hoje não é mais. Pecado é pecado. Pecado diz respeito a todas as fronteiras, a todas as etnias, a todas as culturas, de modo atemporal, cultural, de todas as épocas, não importa. O pecado, ele é universal. Tanto que Salomão, quando escreve em Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 9, eu quero fazer menção para você, nenhum de nós temos a condição de dizermos que somos bons ou que podemos nos livrar do pecado. Não existe essa possibilidade. Provérbios 29, Salomão, ele diz, Provérbios 20, verso 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Homem nenhum consegue se livrar do seu pecado. Como disse Paulo, quando quero fazer o bem, o mal eu já fiz. O pecado está intuitivamente ligado ao ser humano e transferimos isso para os nossos filhos. Por esse motivo, você não precisa matricular o seu filho em uma academia, em uma faculdade, em uma escola para que ele comece a mentir. Um determinado momento ele vai mentir para você, ele vai te enganar e você como pai vai perceber. Não precisamos ensinar determinadas coisas erradas aos nossos filhos, eles fazem, porque aquilo que de errado sou, eu transfiro para ele, como se fosse um cromossomo, como se fosse um DNA, como se fosse um gene. Nós transferimos a nossa essência pecaminosa.
E quando nós olhamos para o credo de Westminster, eles também falam sobre a universalidade do pecado e eu quero ler para você. Diz assim, o Catecismo e o credo de Westminster: caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? O pacto sendo feito em Adão como representante não para si somente, mas para toda a sua posteridade e todo o gênero humano, desencadeando dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Ou seja, só vamos conseguir ser vivificados, sair do estado de rebelião, sair do estado de morte através de Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 22. 1 Coríntios 15, 22, nós vamos ver que só existe uma maneira de nós sermos vivificados, de nós quebrarmos essa questão do poder do pecado, é através de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 22. Paulo, o apóstolo, ele é categórico quando ele diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quer vencer o pecado, só existe uma maneira, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família.